americanos que eu dou discipulado para eles toda quarta-feira, nem sei se o Adriano está aí, tem o Adriano Eva lá dos Estados Unidos, de Spokane, ele mora em Spokane. E eles pagaram para mim a licença do Zoom, estou dando aula para eles toda semana. Então agora eu estou gravando direitinho aqui, tá? Gente, voltando ao que eu estava falando, eu tenho certeza, assim como eu tenho certeza que a palavra que eu ministrei ontem à noite, foi uma luta pregar ontem à noite na igreja. Repetindo para quem entrou aqui hoje, agora. Eu estava de manhã no domingo, eu sabia que eu ia ministrar à noite, eu entrei aqui no meu escritório, comecei a ouvir o Senhor ler algumas coisas. Eu já estava aqui há quase 3 horas, a Leila passou na porta e falou, já está pronta a palavra? Eu falei, olha, nem sei o que eu vou falar ainda. Porque eu estava procurando ouvir o Senhor, nisso eu recebi a ligação de um tio da Leila, que é um advogado, um cara que eu gosto muito, e a gente começou a conversar e Deus foi me inspirando para a palavra. E meio que Deus interrompeu minha conversa com ele. Eu falei para ele assim, olha, eu preciso tomar nota porque Deus está falando comigo. E Deus me deu a palavra sobre quem seremos depois da pandemia e eu fui ministrar isso ontem no culto. Só que começou a derrubar a internet, o YouTube, por causa de direitos autorais de uma música que nós cantamos na hora da adoração. E, foi muito difícil. A gente saiu do YouTube, foi para o Facebook, saiu do Facebook, foi para o Instagram. E a mensagem ficou picada, mas hoje eles conseguiram editar tudo que foi gravado. A mensagem está disponível no YouTube. Eu queria convidar vocês a ouvirem essa palavra. Deus me falou muito de um espírito que se move nesses dias de dificuldade, que é o espírito de levar vantagem. Eu lido com fundos de investimento e essa semana eu recebi uma mensagem de um fundo de investimento. O título do fundo de investimento é Fundo Abutre. Chama Fundo Abutre porque os caras são especializados em títulos que chamam de títulos podres. O que é isso? Empresas em dificuldade. Os caras ficam procurando oportunidade de ganhar dinheiro com quem está sofrendo. E isso é uma coisa que move o mercado econômico. Isso é um espírito terrível de mamon, de querer levar vantagem nos momentos difíceis, que às vezes de uma forma sutil toma as nossas vidas. Quando você pensa assim, eu vou comprar um carro. Não, melhor esperar que essa crise vai deixar os caras apertados. Quando eu pegar alguém bem, com muita dificuldade, eu vou lá, dou uma esfolada e compro o carro numa condição bem econômica. Tem gente fazendo isso na hora de negociar a prestação. Eu não estou falando com quem está passando de fato necessidade, mas quem aproveita do momento para levar vantagem, né? Tem gente pegando os benefícios do governo aí sem precisar, né? Então tem várias coisas que vão se movimentando nesses dias que nós temos que estar atentos para entender como nós vamos reagir a esses dias. Isso é um ponto. Agora, quando eu falava, eu percebia da parte de Deus que nós estamos entrando numa nova estação. E daí eu recebi uma palavra do apóstolo Lucas Marques hoje, um texto, onde ele falava o seguinte: toda situação de crise, eu vou ler para vocês antes que eu esqueça aqui, ler de maneira diferente. Calma aí. As crises, não. As crises acontecem na curva da mudança. As crises acontecem na curva da mudança. Ou seja, nós cremos, e Deus tem falado isso através de homens diferentes, e hoje à tarde foi uma confirmação através do Judá, que nós estamos num momento de uma grande transição de Deus. Uma grande mudança está ocorrendo, e a crise é essa curva de mudança. Então nós precisamos de fato estar atentos, não com o que está acontecendo à nossa volta, mas como nós vamos sair disso, como nós vamos responder a isso. Porque a mesma crise que pode te derrubar, ela pode te promover. A mesma crise que produz transformação, produz deformação. Eu quero repetir isso para você.
A mesma crise que para uns produz transformação, para outros produz deformação. Né? Quando a gente olha para a realidade da cidade de Jericó, a cidade de Jericó, ela, no mesmo momento que várias famílias estavam debaixo de um juízo de Deus, Raabe estava debaixo de uma palavra de salvação. Então, como nós respondemos às crises determinam se nós vamos estar saindo delas transformados ou deformados. É muito importante os dias que nós estamos vivendo. Nós não permitimos que essa onda de pensamento negativo nos envolva. Nós estamos sendo massacrados por informações quase que terroristas de um cenário caótico, de um cenário terrível. Eu não sou aqui, eu não sou inocente diante das realidades que nós estamos vivendo, mas nós precisamos aprender a enxergar essa realidade pela fé. E a palavra que o Senhor nos deu hoje à tarde, quando o Judá entrou no meio da live e começou a profetizar, Deus deu para ele uma palavra que está no livro de Esther. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia agora no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Esse texto é uma palavra profética para o dia de hoje. Esse texto é uma palavra profética para os dias que nós estamos vivendo. E esse texto eu quero declarar que é uma palavra profética para a tua vida e para a tua família. Eu quero ler somente a parte B do versículo 1 de Esther, capítulo 9. A parte B do versículo 1. Antes de nós lermos juntos, deixa eu contextualizar algo que o próprio Judá falou. Irmãos, olhem aqui, ó. O apóstolo Judá Bertelli estava falando uma coisa interessante. Ele falou assim: faz muitos anos que eu sou submetido a uma palavra de reino. Faz muitos anos que eu ouço o Luiz Hermínio falar de reino, 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 reino. E eu tenho a minha movimentação própria. Parece que muitas das coisas que o Luiz me falava, eu estou falando o que o Judá falou, tá? Eu estou agora traduzindo o Judá. E muitos anos ouvindo o Luiz falar de reino, poucas coisas faziam sentido, porque eu tinha a minha própria movimentação. De repente, o Luiz entra no momento, e ele até falou assim: Cris, eu vejo você também falando disso há muito tempo. Reino, paternidade, novo pacto, paternidade. Ele falou, cara, essas coisas não... Eu tenho a minha movimentação. Até que, nos últimos 2 anos, eu não lembro se ele falou 2 anos ou 1 ano, ele falou, uma chave virou dentro de mim. Ele falou assim, eu entendo que não existe como se mover no reino de Deus sem compreender paternidade. A paternidade é uma chave de proteção, a paternidade é uma chave de impulsionamento, e a paternidade não tem a ver com nenhuma realidade visível. E ele começou a aprender de algo que já estava sendo alimentado na vida dele há anos. Mas ele... Sabe quando você está ouvindo, você respeita, você reconhece. Pô, ele reconhece a figura do Luiz como pai. Mas ele tinha como se ele tivesse uma palavra pessoal que ele gostasse mais de desenvolver do que o tema reino paternidade. Até que essas palavras o encontraram e hoje tem sido algo revolucionário dentro dele. E ele falou o seguinte, esse texto de Esther, a primeira coisa que ele falou, que ele consegue entender é o seguinte, Esther, ela era filha espiritual de Mardoqueu. Ela era cuidada por um tio como uma filha espiritual. E ela saiu de uma condição de uma jovem insignificante para se tornar rainha de um reino. Agora, o que é interessante é que ela nunca perdeu o coração de filha. E mesmo como rainha, ela escutava o seu pai espiritual. E ele falou assim, Cris... Eu tenho aqui, eu não tenho. E ele falou assim, Cris, a gente precisa entender que os altos postos que Deus tem reservado para produzir transformação nessa nação vão ser entregues nas mãos de filhos que saibam ouvir seus pais. Porque se nós crescemos e deixamos de ouvir, nós estamos completamente desgovernados. Se um pai não tem nosso coração, Deus não terá. Preste atenção. Eu não estava nada preparado para falar sobre isso hoje. Eu estava numa live esperando o Lucas Marques entrar. O Judá entra rasgando no meio do mato e começa a dar o negócio dele e começa a falar de Esther.
E ele falou, antes de me dar o versículo, ele falou assim: Esther estava no governo com o coração de filha. Ela se movia ouvindo seu pai. Esses são os homens de governo que Deus vai levantar nesses dias. Filhos que saibam sujeitar o seu coração a um pai, mesmo que ocupem altos postos de governo. E daí, então, vem Esther capítulo 9, versículo 1, a segunda parte. No dia, preste atenção, hoje é um dia importante. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Olha só, eu sei que muitos de vocês estão debaixo de forte pressão. Eu sei que muitos de vocês têm vivido dias difíceis. A maioria de vocês, desde que nós caminhamos juntos, caminhamos lutando e enfrentando problemas e dificuldades. São poucos os filhos que estão aqui online que se relacionam comigo para desfrutar de um tempo de paz, de abundância. Nós temos caminhado por um deserto nos últimos anos, lutando muito, chorado muito junto. E alguns de nós, nesse período de pandemia, as coisas se avolumaram emocionalmente, economicamente, a falta de perspectiva e a sensação que eu sei que está vindo sobre muitas pessoas é uma sensação realmente de impotência e de não saber o que vai acontecer. E num dia como esse, aonde os inimigos estavam todos preparados, e no mundo espiritual, muitas vezes o inimigo fica como uma ave de rapina, falando assim, agora acabou, né? Aqui fala, os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Eu quero que você grave essa palavra. Sucedeu o contrário. Aconteceu o contrário. Tudo aquilo que naturalmente falando possa estar diante dos teus olhos, uma crise financeira, uma falência, traição, decepção, enfim, tudo aquilo que aparentemente você fala assim, mas apóstolo, isso é muito real, isso está diante de mim. Vai acontecer completamente o contrário. Deus está mudando a sorte a partir do dia de hoje na vida de cada um de nós. Deus está mudando. Hoje é um dia da curva da mudança. Nós chegamos até aqui, viemos até aqui, nós não desistimos, nós não olhamos para trás, nós não paramos em meio aos problemas. E Deus fala para nós nessa noite, olha, aquilo que os teus inimigos esperavam se agora, no dia que os inimigos esperavam se assenhorar de você, foram nesses dias que os inimigos, aqueles que olham para as nossas vidas, falam assim, dessa pandemia, dessa crise, eles não passam. O Senhor nos diz, vai acontecer o contrário. Nós vamos sair dessa situação mais fortes. Nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos. Nós vamos sair dessa situação empoderados pelo Espírito do Senhor, porque nós soubemos caminhar em obediência nos dias difíceis. Deus vai levantar filhos como levantou Esther em posições de governo. E nós não vamos nos esquecer das lições que aprendemos durante esses dias de deserto. Tudo que vier às nossas mãos, todos os postos que o Senhor nos der, vai ser para exercer em função do corpo de Cristo. Se existe algo que é completamente, são dois opostos, é a realidade do corpo de Cristo como uma vida coletiva e projetos de vida pessoal. Egoísmo, individualismo não cabem na natureza da igreja. Então, esses dias nós estamos rompendo com uma visão egoísta. Não existe projeto de vida pessoal. Se você é um filho, o seu projeto está diretamente conectado ao meu. Se você é pai e tem filhos, o propósito dos teus filhos está diretamente conectado ao teu. Porque todos nós somos afluentes de um rio maior que está conectado ao propósito eterno de Deus, o nosso Pai. Nós não lutamos as nossas próprias causas. Eu, desde que eu me converti, eu me posiciono como filho na vida do apóstolo L. Eu nunca tive a pretensão de abrir um ministério próprio. Eu não acho que eu preciso manifestar uma visão pessoal. Eu tenho um pai, eu apoio a visão desse pai. E um pai, quando ele é um pai segundo o coração de Deus, ele sabe impulsionar o seu filho, ainda que caminhe junto. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a sede, o desejo por caminhar sozinho é pura imaturidade.
Então tenham paciência com os imaturos, que muitas vezes se rebelam não por maldade, por imaturidade. Tenham paciência, porque eu posso falar para cada um de vocês, o Senhor me ensinou a ter paciência também com vocês. Quantos de vocês, ao longo dessa trajetória, como Judá disse, não entenderam alguns assuntos que hoje está fazendo sentido? Está fazendo sentido, sabe por quê? Porque esse é o tempo que Deus preparou para nós. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Vai acontecer o contrário do que o inimigo tem soprado na sua mente. Os dias que estão pela frente podem todos os cenários apontar como dias maus. Nós vamos viver dias de glória. Nós vamos viver dias de vitória. Vocês me conhecem, eu não estou trazendo palavra de positivismo barato. Eu fui surpreendido pelo Senhor na live dessa tarde com o apóstolo Judá Bertelli. O Senhor resolveu entrar no meio da conversa e falar assim: eu tenho uma palavra para você, meu filho. E a palavra que o Senhor tem sobre a minha vida, ela chega na tua vida. E a palavra do Senhor é: vai acontecer o contrário. Nós vamos sair desses dias maiores e mais fortes. Pode não fazer sentido para a tua mente, e graças a Deus, porque Deus sempre faz assim. Mas, pela fé, eu creio nessa palavra e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Virão dias pela frente, onde nós vamos ajudar muitos. Nós vamos semear muito. Onde Deus vai contar, porque Ele vai confiar riquezas na nossa mão. Ele vai confiar, Deus vai acrescentar mais filhos nas nossas vidas. São dias em que o Senhor vai acrescentar e nós não iremos perder. Agora, preste atenção, são dias de uma precisão extremamente aguçada. É uma precisão, a palavra em inglês, engraçado que Deus me falava sobre isso essa manhã e me falou na aula de inglês, a palavra é accurate, é precisão. Nós precisamos ser exatos na administração dos recursos que vão vir. Esses dias eu conversava com a Leila quando os recursos, se a gente recebia uma oferta, se a gente recebia um dízimo, a gente parava e falava assim: vamos buscar quem está precisando. Nós somos dispenseiros, aonde nós podemos distribuir, para quem nós podemos servir, o que o Senhor tem nos dado tem que estar disponível. Irmãos, são dias que a cada um de nós que soubermos ser precisos para ouvir a Deus e generosos no dar, Deus vai acrescentar ainda mais. Então, a palavra que eu tenho para vocês nessa noite não foi o que eu planejei. Eu ia trazer uma palavra, um fundamento, eu ia compartilhar num formato de ensino, mas o Senhor falou para mim: libere sobre a vida deles essa palavra. O que chegou em você hoje, chega sobre os seus filhos nessa noite. Nós vamos ver acontecer na nossa vida completamente o contrário do que todos os prognósticos pudessem estar apontando. É um tempo de crescimento, é um tempo de avanço, é um tempo onde o Senhor decidiu nos dar vitória. E se o Senhor decidiu, meu irmão, e vocês sabem disso, vocês caminham comigo há 5 anos, a maioria de vocês só me viu falar de morte, só me ouviram falar se rende, de cruz, de Getsemane. Eu não sou empolgado, eu não preciso de uma palavra de vitória para me mover. Eu aprendi a confiar sem ver. Tem uma bela canção que fala sobre isso. Mas nessa noite, o Senhor decidiu falar isso. O Senhor nos fala: eu vou fazer o contrário. Vem um tempo de mudança sobre as nossas vidas. Amém? Queria que você enchesse o teu coração de fé, enchesse o teu coração de esperança. Antes de nós encerrarmos essa noite, eu quero orar por vocês. Mas antes disso, eu queria dar oportunidade para que vocês, em 2, 3 minutos, aqueles que quisessem compartilhar uma palavra, testemunhar de algo, se o que eu estou falando também, Deus tem falado alguma coisa. Se você tem algo a compartilhar conosco nessa noite, desmuta o teu microfone aí e deixa Deus te usar. Não viu, viu? Acho que ninguém se manifestou. Sabia. Eu estou aqui com Silas, a Cibele, a minha nora. E desde o início, quando nós começamos
quando precisou parar a escola, enfim, desde quando foi decretado isso, eu venho falando para minha casa que é tempo de olharmos o que, como está e como podemos ficar melhores dentro dessa situação. O que Deus vai nos ensinar e como ficaremos quando isso tudo encerrar. Encerrar, isso não acontece mais, né? Esse coronavírus é igual a qualquer outra pandemia do passado, ela tomou uma proporção e continuou, e as vacinas vão curando. Porém, tem algo novo de Deus para nós, para a igreja. E esse tem sido o nosso olhar, o meu olhar para os meus filhos, e tem sido o que eu tenho compartilhado com eles. Como nós estamos e como nós vamos sair. Ontem eu vi a tua palavra, nós compartilhamos a mensagem de ontem na igreja, e estivemos juntos aqui assistindo. E tanto tempo longe, você tem razão, me perdoe aí, mas o mesmo espírito, porque o que você ministrou ontem é o que nós estamos vivendo e o que temos pensado. É isso mesmo, o Senhor tem grandes coisas para o fortalecimento dos filhos, fortalecimento da igreja para dias que virão. Segundo a palavra, são dias que parece que é só um treinamento agora, né? Então Deus tem preparado para algo no futuro que nós vamos precisar desse treinamento. Então nós estamos saindo melhor do que estávamos espiritualmente e também no natural. Acaba que a família vai ficando mais junto, coisas novas acontecem que não aconteceriam. Então, quer dizer, tem muita coisa boa. Um grande beijo, estava com muita saudade. Amém. Muito bom te ouvir, viu? Estava com saudade. Dá um beijão a todo mundo aí, no Silas, na Cibele, família toda. Ó, todo mundo deitadão no sofá. Que vida boa, hein? Pessoal, eu quero que, se alguém quiser falar também, pode se preparando aí, abrindo o microfone. Mas ontem eu falava sobre isso no culto à noite. Foram em momentos como esse que nasceram homens que transformaram realidades no meio do caos. Né? O Oscar Schindler, que é o daquele filme A Lista de Schindler, ele era membro do partido nazista, ele era espião contratado pelo próprio Hitler. Quando o cara olha o caos que tinha se tornado o partido, ele resolve agir diferente. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: a semana passada eu saí nas ruas de Taubaté junto com os irmãos da igreja para distribuir comida. Eu fiquei assustado, eu falei assim, a gente pode passar por esses dias olhando sempre... o pastor Aloysio está aqui, ele estava lá, tem ido também todos os dias distribuir, ele sabe do que eu estou falando. Ele é um choque de realidade. O pastor Ricardo também está aqui, estou vendo abrir. São pessoas que estão indo junto nos bairros aí fazer a distribuição de alimentos. Você pode passar por esses dias olhando para as necessidades e para a preocupação daquilo que vem sobre a sua vida, ou você pode abrir mão de você, que é o papel de uma igreja que vive pelo Espírito, e falar assim, como eu posso produzir diferença nos dias que eu estou vivendo? Porque é disso que se trata, irmãos. O que vai nos promover diante do Senhor, o que vai nos fortalecer, é realmente atitudes pelo Espírito. O reino de Deus é invisível. Sabe, o Senhor, ele esconde pessoas por um tempo e ele trata com a gente no secreto, não trata em público. Ele nos abençoa e ele nos promove em público, mas o tratamento é no secreto. O que eu quero te dizer é o seguinte, não olhe para a tua vida nesses dias. A sua vida está debaixo do cuidado do Senhor, mas se preocupe em como você está reagindo às situações que estão vindo. Tira um pouco os olhos de você, olha à sua volta. E quando você se mover dessa forma, o Senhor vai falar assim, esse meu filho está apto para os dias que estão por começar. É de uma igreja que não olhe mais para si. Né? É a diferença de Vasti e Esther. Uma focada nas suas festinhas pessoais, na sua estrutura, e já nem aí preocupada com a voz do seu esposo. A outra não. Completamente preocupada em como se portar, em como se apresentar para atender o desejo do seu esposo. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma grande virada que Deus vai promover. E Deus nos preparou. Eu não sei se vocês todos se lembram. Acho que 3 anos aproximadamente atrás, Deus me falou assim, prepare cada um dos teus filhos, cada um dos filhos que eu estou confiando a você para que sejam pais. Porque vai vir uma geração arrebentada que vai precisar, uma geração arrebentada e órfã, que vai precisar de pais maduros e provados.
vocês estão sendo preparados para um momento oportuno da igreja sobre a face da terra. E nós não tem como, irmãos. Nós somos lapidados e provados a partir das aflições que nós passamos. Esses são os processos de Deus. Eu até tomei um texto nessa tarde, se você que depois quiser abrir em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, vou abrir até na minha Bíblia de papel aqui. Hebreus 2, 10. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa aí? Eu quero. Quem falou eu quero? Pastora Raquel. Manda ver, pastora Raquel. Primeiro, apóstolo Cristiano, quero agradecer por você me aceitar e estar ouvindo essa palavra tremenda. E quero dizer que esse tempo, esses 60 dias aqui em casa, eu já estou experimentando isso que o apóstolo Cristiano falou, do crescimento, né, das mudanças. Houve muitas mudanças, houve muito crescimento na minha vida nesse tempo. Eu creio nessa palavra de Esther, eu creio que Deus realmente vai fazer isso com cada um de nós e já podemos, eu pelo menos estou experimentando já esse crescimento, mas eu sei que tem algo muito maior ainda da parte de Deus para as nossas vidas. Era isso que eu queria compartilhar. Amém, pastora. Muito bom te ouvir, viu? Dá um abração em todo mundo aí. O Wilson faz um legal aqui, treinamento difícil, combate fácil. Quando você treina muito. Gostei, hein, seu Lírio? Treinamento difícil, combate fácil. Adriano Evas está entrando. Ó, eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 2, ok? Você sabe quando você passa 20 anos de casado e a sua esposa acha graça de umas piadas sem graça que você faz, você fala assim, estou no caminho certo, entendeu? Então, se a sua esposa não dá risada das suas piadas sem graças, tem alguma coisa. A Leila, tudo que eu falo, ela dá risada, né? Fala que tá. Hebreus capítulo 2, versículo 10, ó. Essa palavra o Senhor me deu hoje cedo. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Eu vou repetir para você, tá? Agora em português. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. A Bíblia fala que o aperfeiçoamento de Jesus veio pelo sofrimento. Irmãos, se Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, como você acha que nós vamos ser? A nossa rendição ao Senhor, o se render ao Senhor, a nossa confiança, ela vai amenizando a dor no meio dos processos. Quando nós aprendemos a confiar e descansar, a dor parece que ela vai diminuindo. Mas os processos são inevitáveis, porque eles vão nos lapidando. E é interessante, quando eu falava que as crises, elas transformam uns e deformam outros, porque o fogo que refina, se o fogo vem sobre o ouro, ele produz refino. Se o fogo vem sobre a palha, ele queima. Então, os dias que nós estamos vivendo são dias de que aqueles que estão sendo processados para saírem de um estado onde muitas vezes nós estávamos presos a tantas coisas naturais, e o Senhor quer nos promover a assuntos maiores, assuntos de governo, nós precisamos desse refino, dessa lapidação. Mas o que eu tenho entendido do Senhor é que essa trajetória está chegando numa curva. Sabe? Que os dias de refino, eles estão agora caminhando para um dia onde o produto do refino tenha que ser utilizado. Nós estamos nos tornando úteis nas mãos do Senhor através dos processos que passamos. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa mais da parte do Senhor? Quer falar alguma coisa com a gente nessa noite? Eu sei que nós somos edificados através do corpo, então ouvir
Cada um de vocês é muito produtivo, muito especial. Quem? O Elton. O Elton vai falar? Ele levantou a mão. Você quer falar, Elton? Calma aí. Quer? Quero, opa. Então fala aí, ó. Eu acabei de desmutar. Tá bom, boa noite a todos. Apóstolo, a semana passada, você tinha falado para a gente comentar aquilo que Deus estava fazendo e acabou eu tendo um probleminha com o Zoom aqui, com a conexão com a internet, eu acabei não conseguindo compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito e da forma milagrosa como o Senhor tem nos sustentado aqui em Jacareí. O ministério é novo e estamos numa localidade, eu diria assim, muito abençoada, onde há muitas pessoas a serem alcançadas pelo Senhor. E logo quando começou essa pandemia, eu fiquei muito preocupado. Fiquei preocupado porque são poucos irmãos que estão ali com a gente e no início algumas coisas para se fazer e a preocupação veio e bateu. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Tivemos que fechar e aguardar para ver o que seria feito. E eu comecei a ter uma visão, e isso vai de encontro a isso que o Senhor tem falado, e aqui que o Senhor tem ministrado também na minha vida, através das lives e através do Aljava. Eu ia comentar na semana passada que quando chegou o primeiro mês para poder pagar o aluguel, fazendo um mês de igreja fechada, assim, Deus foi tão maravilhoso que algumas pessoas que ainda novas, ainda não estavam dizimando e nem ofertando na igreja, nós começamos a transmitir para eles, a impartir com eles aquela matéria que o senhor deu aqui na Aljava sobre o tripé financeiro. É claro, bem diluído, porque o coração deles ainda não está pronto para poder entender tudo aquilo. Então, a gente começou a passar e de uma forma assim sobrenatural, pessoas que não dizimavam, me ligaram, me chamaram, pastor, estou com o dízimo aqui para poder trazer, pessoas que a gente nem imaginava, receberam o auxílio e ligaram, entraram em contato com a gente para poder dizimar sobre o auxílio, sobre aquilo que receberam, pessoas assim em condição, apóstolo, até que a gente fica até surpreso, a gente de como Deus faz. E pessoas ligaram e falaram assim, olha, eu quero dizimar do Bolsa Família, do auxílio, vem aqui. E assim, para não ser muito longo, assim, foi uma coisa tão tremenda e Deus ministrou muito ao meu coração através daquilo ali. Porque ali eu compreendi, tive a compreensão de que é Deus quem está no controle, foi Deus quem colocou a gente ali, é Ele quem está sustentando. Ele tinha falado, mas quando acontecem essas coisas, vem sempre um temor. A gente fica temeroso, a gente não sabe como é que vai proceder, e assim, isso foi algo assim maravilhoso. E na mesma semana, eu não sei se o senhor vai lembrar, o apóstolo Lucas Marques, eu estava ouvindo a live de vocês, e ele falou sobre uma visão ampla. Não uma visão, eu só tinha perguntado alguma coisa para ele e ele falou sobre uma visão ampla, não uma visão local, mas uma visão macro, uma visão que nós devemos ter, uma visão de embaixadores, aquilo foi até falei em línguas na hora, de tão tremendo que foi. Assim, foi algo arrebatador e tem sido maravilhoso as lives, aquilo que Deus tem feito com a gente aqui em Jacareí. Só isso. Elton, eu quero aproveitar a tua palavra e falar uma coisa que quando você estava falando, eu ia comentar hoje com o Lucas Marques, porque ele tem um livro que... Pega aqui para mim, por favor. Eu ia falar sobre esse livro aqui hoje, na live com ele. Aqui está em espanhol, mas a gente tem esse título na Editora Rica em português. Falar nunca é um ato inocente. E tem um texto esse aqui, ó. Tem um capítulo 12 que está escrito aqui: a confissão antecede a possessão. Nada do que nós tomamos posse sem que antes nós confessemos. Se você não confessa, se você não decreta, se você não crê o suficiente para declarar com a sua boca,
você nunca vai possuir o que você não confessou. Por que eu estou falando isso? Porque o que você está vivendo hoje, nós confessamos juntos. Desde que você caminha comigo como filho, você tem sido muito fiel com relação à sua vida financeira. E eu me lembro de falar para você assim, Welton, os teus passos como filho vão determinar uma grande colheita como pai. O nível que você está entrando como filho vai determinar os filhos que Deus vai acrescentar a você financeiramente. Isso foi confessado. Você está pondo a mão hoje, você está se apropriando de algo que foi confessado primeiro. E o Senhor me dizia no dia de hoje, hoje é um dia de confissão. Né? De manhã eu estava com essa palavra, hoje é um dia de confissão, de declarar. Daí, de repente, o próprio Deus vem através do Judá e libera uma palavra sobre a minha vida. Eu estou declarando essa palavra. Tudo vai acontecer contrário do que naturalmente está se mostrando. Esther, capítulo 9, versículo 1. Quando se prepararam para se assenhorar dos judeus, aconteceu exatamente o contrário. Quando se prepararam para falar assim, nossa, a empresa do Cristiano quebrou. No meu caso, vai acontecer o contrário. Quando se prepararam para falar, pô, a igreja de fulano de tal não está legal, a vida de fulano de tal, agora ele não aguenta. Vai acontecer o contrário. Nós estamos confessando hoje uma mudança no mundo espiritual. Nós estamos declarando uma mudança sobre as nossas vidas a partir de hoje. Então, tudo que nós tomamos posse daquilo que primeiro nós confessamos. Primeiro confessamos e depois nos empossamos. Então, você está pondo a mão, hoje você está tomando posse de algo que você tem confessado e manifestado anteriormente. Glória a Deus, viu? Fico feliz com o teu testemunho aí. Alguém mais, irmãos, quer compartilhar com a gente algo? Nós vamos sendo edificados aí antes de orar. De preferência, os irmãos que não conseguiram falar semana passada. Semana passada a gente teve alguns já testemunhos. Quem não falou, gostaria de falar. Ó, e vou falar uma coisa, nem que seja para você abrir o coração e falar assim, irmãos, estou precisando de oração, eu não estou bem, eu estou na contramão do Elton, né? Hoje é um dia de mudança. E se você quiser abrir teu coração e falar, a gente vai estar orando hoje. Mas eu quero dar oportunidade para vocês. Levanta sua mão aí que eu já te desmuto, ou então você vai se desmuta mesmo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ninguém levantando a mão? Ninguém tem mais nada para compartilhar? Vocês são tudo pastor, tudo pregador, não tem nada para falar para os irmãos? Misericórdia, gente. Ah, aleluia, Luiz. Fala aí, pastor. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, amados. Paz, pastor. Estão me ouvindo aí, pastor? Estão ouvindo. Apóstolo, nesses dias nós estamos entregando um jovem, pai de família, tem pegado uma ele me procurou e disse assim... Você está com algum microfone de fio? Não. Tá, porque está dando interferência quando você fala. Não, tá. Será que tá, melhorou? Melhorou muito. Piorou. Nós estamos entregando. Vai. Esses dias que nós estamos entregando o Marmitex. Você cortou o Silvestre? Depois piora no meio. Eita. Não sei o que é. Então, apóstolo, vamos ver se vai agora. Vai. Um jovem lá de família nos procurou e disse assim, pastor, eu vou levar esse alimento para minha esposa, para os filhos, e realmente estamos carecendo. Nós não temos recurso, nós estamos passando um momento muito difícil, e eu creio que foi Deus que
preparou o pensamento, preparou essa igreja, preparou vocês com esse coração solidário para estar nos ajudando. Mas, além do alimento, o senhor poderia dar algo mais, né? Além dos marmitex? Aí eu fiquei meio assim, falei assim, olha, se tiver dentro do meu alcance, né, eu vou procurar te ajudar. Pô, pastor, eu só precisava de uma oração. Então, a gente entende o quê? Que o povo tem fome, tem do básico, mas a fome maior do pessoal lá da chácara é uma fome de Deus. O povo está faminto de Deus, necessitado de Deus. E o que Deus preparou para a chácara, para esse tempo, nós tivemos uma reunião com os ministros da chácara e nós estávamos comentando. Poxa, o apóstolo falou de uma semente, né, aqui na chácara, e Deus vem e fala assim, olha, eu vou dar algo novo, né, algo que realmente vai saciar a fome daquele povo. E esse Marmitex tem sido muito, muito bom, muito o povo está assim maravilhado de ver o que Deus está fazendo, né, com simples Marmitex. Amém. E eu louvo a Deus, né, por esse momento. Nós estamos em um momento difícil, um momento de crise, mas eu creio que nós vamos sair muito mais forte, né? Assim que acabar essa pandemia, nós vamos estar muito mais fortalecidos em Deus. Em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Deus abençoe. Amém. Obrigado por partilhar. Para quem não conseguiu ouvir direito aí, o pastor Luiz falando que na hora da distribuição do alimento, as pessoas, na verdade, querem, tanto quanto o alimento, elas estão buscando a Deus, né? Querem uma oração, querem um apoio. Eu sei que é um momento muito específico para a igreja, as pessoas realmente estão muito abertas, é uma oportunidade muito grande para apresentar Jesus para tantas pessoas que estão sem esperança, né? Mais alguém, irmãos, quer compartilhar algo? Adriano, Pedro, pode falar, Adriano, depois eu abro para o Pedro. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Feliz demais com a palavra que eu recebi, tomei posse. Amém, é isso aí. Eu particularmente tenho vivido momentos muito difíceis esses últimos 10 dias e também no início da pandemia eu aproveitei ao máximo o tempo para ler, para orar, para estar em casa, para estar em família. E como você disse no início, também foram dias muito produtivos para mim. Dias assim especiais. Mas o que eu percebo é que ao longo da quarentena, nesse interim, de maneira geral, assim como foi comigo também, mas de maneira geral, houve meio que um pouco de uma distração, um esfriamento, um afastamento geral das pessoas da igreja. E eu percebi isso, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui feliz, vigoroso, eu percebo que muitas pessoas estão se distraindo, se esfriando. E o que Deus me disse é que a maioria das pessoas não tinha uma leitura a partir da mente de Cristo de tudo que está acontecendo, né? A gente está vivendo, sem demagogia e sem exageros, o maior evento da história. Se fosse comparar Revolução Industrial, Homem na Lua, queda do Muro de Berlim, sei lá, Peste Negra, nada se compara. Então, a gente está falando de um evento que mudou o mundo há 60 dias atrás. E há uma voz gritante de Deus em tudo isso, e é impossível que nós não tenhamos uma leitura e uma percepção a partir da mente de Cristo, nós, homens de Deus, diante da grandeza do que está acontecendo. Porque, assim como muitos estão vigorosos ou felizes, nós que podemos estar numa situação boa, é impossível a gente olhar para aquilo que está acontecendo no mundo e dentro da igreja sem ficar mal. Porque a gente percebe que as pessoas, muito mais do que infectados com um vírus literal, estão contaminados e infectados, numa analogia, com todo tipo de vírus. O vírus da ingratidão, da frieza, pessoas que agora começaram a demonstrar
outros sintomas, né? Casamentos se acabando, pessoas que estão se desviando, pessoas firmes, pessoas que tinham já uma estatura, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que estão rompendo, pessoas que estão enlouquecendo. Eu estou falando dos cristãos. A gente tratou isso, acho que há 15 dias atrás, né? Posso citar porque você citou o nome também, e você sabe, porque você sabe de tudo da minha vida. A gente tem que lidar com pessoas que estão atacando pastores, pastores de grande estatura se degladiando. Então, enquanto há um gemido lá fora, enquanto há um mundo em chamas, ardendo em expectativa, a igreja está se automutilando. E isso é muito triste. Então, muitas vezes nós que em algum momento estamos bem, a gente passa a ficar mal diante de tudo que está acontecendo. Você olha para os seus filhos, porque não se trata de gado, né? E eu não estou aqui também querendo jogar ninguém para baixo, essa é uma realidade que eu vejo geral da igreja. Os filhos que estão esfriando, que estão abrindo mão, que estão baixando a guarda, que estão apostatando, né? E isso tudo é muito sério, né? Há uma infecção geral. E ontem na palavra Deus nos trouxe assim uma conscientização, né? Para que nós pudéssemos fazer um checklist de toda a nossa vida, um checklist franco, né? Um raio-x franco de tudo aquilo que nós podemos estar permitindo que permeie a nossa vida, que nos faça desviar do propósito, porque a partir do momento que a gente não tem uma leitura sob o filtro da mente de Cristo, a nossa leitura acerca das coisas de Deus, acerca daquilo que Deus está fazendo, acerca da gravidade da estação, acerca da relação que nós temos com Deus, com as pessoas, tudo fica errado, tudo fica comprometido, né? E aí a gente vê, né, uma igreja que deveria caminhar pujante dentro dessa quarentena, fria, gente se desviando, gente, pastor, estou indo embora, pastor, não quero mais, ou outro está passando fome. E o nosso papel como igreja, ao invés de caminhar como esperança, né, para aqueles que estão lá fora, né, é ficar apagando incêndio. Então, para mim, assim, tem sido tempos de muita reflexão, no sentido de, Pai, por que é que nós, Igreja do Senhor, a começar comigo, a começar por mim, não temos muitas vezes tido uma leitura a partir da mente de Cristo para todas as coisas? Porque, como você disse, né, não tem escapatória. Se assemelhar a Cristo nos seus sofrimentos é um privilégio e não tem, estamos inescapáveis disso. Somos aperfeiçoados por meio daquilo que padecemos. Mas, sobre um âmbito macro, nós não podemos assistir a tudo que está acontecendo, né? De forma passiva, exato. De maneira passiva. E nós, como pais espirituais, tem sido difícil para mim enxergar ou ver tudo, as respostas da igreja. Se eu, que estou à frente, muitas vezes, e muitas mesmo, você sabe, a gente dá respostas erradas, o que dizer dos pequeninos, dos nossos filhos, né? Então, há uma preocupação da minha parte sobre isso, e essa palavra que você me traz hoje, nos traz hoje, me enche de fé, de certeza, de alegria, de convicção, porque a gente está diante daqueles dias, né, que os sujos se sujarão ainda mais. Nossa, você ouviu a palavra que eu ministrei ontem? Não, ainda não. Eu citei esse versículo. Eu começo Uau. a palavra com esse versículo de Apocalipse. Uau, eu vou ouvir hoje à noite. E engraçado que você falando, Adriano, na hora que o Judá trouxe a palavra, eu pensei muito em você. Porque eu sei, a gente tem conversado bastante da realidade que está à tua volta. E a minha preocupação é que essa realidade que você está vivendo à tua volta não se torne a tua realidade. Aquilo que você está vendo não é o que vai acontecer. E quando eu recebi essa palavra hoje à tarde, eu sei que essa palavra, primeiro, é para mim. Deus falou comigo isso. É também para os filhos. Mas eu sei que para você, de forma profética, você vai se surpreender, porque não vai acontecer o que os teus olhos mostram que está acontecendo. A realidade local não é a realidade de Deus para a tua vida, nem para a tua igreja. Amém. Eu creio. Eu recebo. Estou feliz por essa palavra e
Vou andar nela. Amém. É isso aí. E eu quero aproveitar a colocação do Adriano aqui, falando um pouquinho, quando ele disse o seguinte, a igreja se mutilando, né? Porque nós conversamos sobre isso, acho que 15 dias atrás. E ontem, quando eu estava estudando um texto da palavra que eu ministrei à noite, eu estou estudando muito sobre o propósito eterno de Deus, e muito livro de Gênesis e Apocalipse, porque tudo que começa em Gênesis se desenvolve ao longo da Bíblia e depois você vê isso de uma forma maior formada em Apocalipse. Então a serpente que você vê em Gênesis, em Apocalipse ela aparece como um dragão, né? A mulher que começa em Gênesis, em Apocalipse ela se apresenta como uma esposa, né? A árvore da vida em Apocalipse, em Gênesis, que ela começa e ninguém a toca. Em Apocalipse, as folhas dela alimentam as nações. Então, tudo que começa em Gênesis se desenvolve ao longo da Bíblia e se revela em Apocalipse. E quando você vê a figura da igreja simbolizada por Eva sendo extraída de dentro de Adão, Deus fez homem e mulher, viu Deus que não era bom o homem estar só. Ou seja, Deus sempre foi, a natureza de Deus se opõe ao egoísmo e ao individualismo. Vejam bem, Deus cria o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Todo pensamento que surgir na sua vida de individualismo ou egoísmo, ele se opõe a Deus. Deus então arranca a mulher de dentro do próprio homem e dá a ela. E dá a ela ao homem. Mas é interessante que antes disso, ainda no versículo 2, diz a palavra que Adão procurava entre a criação alguém para ser sua companheira, mas ele não encontrava, porque não havia ninguém na sua mesma natureza para que ele pudesse se unir, né? E essa é uma analogia, toda essa analogia antes da queda aponta para a realidade de Cristo e para a igreja, né? Então, quando Jesus vem sobre a face da terra, a Bíblia fala que ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ali não está falando de travesseiro, ali está falando que ele ainda não tinha o corpo da sua esposa formada, o corpo da noiva preparado, né? Então, é muito interessante porque Deus prepara uma igreja, um corpo espiritual, uma esposa, através da cruz. Quando a sua carne, quando o seu lado é rasgado, quando ele adormece na cruz, né? O sono simbolizado pela morte. Então ali Deus prepara alguém com a mesma natureza capaz de se relacionar com Cristo, assim como ele preparou a Eva para se relacionar com Adão. Essa mulher que é a igreja, ela só está apta a se chamar esposa de Cristo quando ela compartilha da mesma natureza de Cristo. Ou seja, para que nós possamos nos relacionar com Cristo, é de espírito para espírito, outra natureza não está apta. É impossível você querer ministrar a carne e falar assim, vocês não estão entendendo. Então, esse conflito que muitos de nós estamos vivendo, eu vejo essa angústia do Adriano, é de muitas vezes tentar falar de realidades espirituais para quem tem uma outra natureza. É uma briga que a gente não vai vencer. Mas o que Deus está nos mostrando é que ele vai levantar pessoas realmente que tenham fome e sede de viver no Espírito nesses dias. Para que nós não venhamos mais a perder tempo com aqueles que não querem, né? Nós podemos insistir, nós podemos amar, mas nós precisamos entender que nós não podemos nos deter em meio a essas situações. E daí você vê essa figura, se você olhar Gênesis como semente, Apocalipse como colheita, você olha para Gênesis 11 e começa ali um espírito que a Bíblia chama de Babel. Babel nada mais é do que o homem buscando promoção pessoal. O homem tentando construir uma torre para se tornar conhecido. Esse espírito de Babel, ele se desenvolve ao longo de toda a história. E ele se apresenta em Apocalipse como uma grande prostituta. Sabe o que é isso? O Watchman Nee, ele diz em um dos seus livros o seguinte, a grande prostituta é a igreja paralela. O que é a igreja paralela? Eu tenho sempre falado isso para vocês. Para cada verdade de Deus, Satanás levanta uma mentira, né? O diabo, ele sabe que não pode vencer a verdade de Deus. Então, ele levanta uma mentira para tentar confundir alguns.
Você veja bem o assunto de paternidade. Por que que tem tanta gente que se arrepia com paternidade? Porque o diabo levantou uma paternidade mentirosa, uma paternidade opressora, um paternalismo. Então isso arrepia um monte de gente quando ouve a palavra. A gente está diante de uma geração órfã. Então, e principalmente, prestem atenção no que eu estou falando. Nós estamos vendo se levantar uma geração de jovens teólogos órfãos. O que que esses caras vão colocar de fundamento teológico para uma geração? A base dos seus corações foi a orfandade. Se nós não temos a vida de Cristo, nós não estamos aptos a discernir as palavras que ouvimos. Então, se existe uma paternidade falsa, existe, Watchman fala isso em um dos seus livros, existe uma igreja falsa. Então, quando nós falamos assim, só para agregar ao que o Adriano colocou, uma igreja se automutilando, não, essa não é a igreja, essa é a Babel. Babel está se automutilando, mas em toda a história, a igreja sempre foi guardada pelo Senhor sem mácula, sem ruga. A igreja do Senhor, nesse tempo, ela pode ter certeza que ela está escondida. Ela não está diante das redes sociais se degladiando. O que nós vemos nas redes sociais é um paralelo, é uma Babilônia, uma busca e uma sede por protagonismo pessoal. É isso que nós estamos vendo. Agora, em meio a tudo isso, há uma igreja. Sabe, falando ao Adriano e falando a todos vocês, às vezes, no meio dessa angústia, e os dias vão passando, e o Senhor trouxe uma palavra para o apóstolo Hélio semana passada. Preste atenção no que eu vou falar para você. A gente mudou o formato do culto no domingo, Adriano, nesse último domingo, porque a semana passada o apóstolo Hélio percebeu o que você percebeu. As pessoas, o tempo foi passando, as pessoas foram se esfriando, e ele falou assim, cara, a gente precisa reconectar esse povo. As pessoas estão se distanciando, estão perdendo. Então, e a gente percebe que o culto, muitas vezes, as pessoas perdem a atenção, o foco, elas estão dentro de casa, com filho, comida. É diferente de estar pessoalmente. Então nós começamos a ficar atentos, porque nós tínhamos que reconectar o coração das pessoas. Porque, na verdade, igreja não é culto, né? É. A igreja é você estar junto, é você formar pessoas, é você edificar Cristo. Então, só o culto, como está acontecendo online, não sustenta ninguém. Só depois se você quiser ler uma palavra. Pode ler. Não, aqui de... Pode ler. Não, falando de ouvir, né? Não, pode ler. Ué, tô falando. Não, em cima do que o Adriano estava falando, em 1 João sempre tem um texto que eu gosto muito. 1 João 4, o versículo 5 e o 6, que diz assim, eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Entendeu? Amém. Então, em cima daquilo que ele está falando, o fato da gente falar e as pessoas não ouvirem. E é muito interessante porque ele fala assim, nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vai entender quem está no mesmo espírito, na mesma natureza. Não adianta falar da natureza adâmica que quem está no espírito não conversa. Esses dias, não tem muito a ver, mas é que me chamou tanto a atenção. Eu ia postar sobre isso, eu ia fazer uma frase sobre isso. O Espírito Santo falou assim, isso não é coisa para você falar na internet. E eu nem preguei, não falei isso no culto, então vou falar para vocês aqui, acho que é um ambiente. Mas eu fiquei muito, muito decepcionado. Eu tenho visto essas movimentações na internet, não tem como não acompanhar. E tem hoje uma hashtag, né, um grupo que se autodenomina Web Crentes. Os Web Crentes são um grupo de pessoas, de cristãos que se movem na internet e tem vários seguidores, então eles fazem movimentos como onda. Eles detonam pessoas, eles promovem outras pessoas, tem as músicas que eles gostam, e eles se movem como... É mais ou menos como os movimentos políticos, né? O pessoal acusa o Bolsonaro de ter os robôs que os promovem. Mas assim, o cara soltou uma mensagem e já tem um monte de curtida embaixo. E tem um movimento disso no meio cristão. Dentro desse movimento, tem umas meninas, cara, são meninas aí, devem ter seus 20 e poucos anos, outras 18 anos, jovens, cara. Jovens, pouco tempo de conversão. E essas meninas são blogueirinhas, são digital influencer, né? E são crentes. E sabe o que eu vi essa semana, cara, que tem um monte de seguidores, que me deixou triste, cara? Alguns teólogos
que alguns de vocês aí conhecem bem, com nomes que estão aí, da jovem guarda dos teólogos. Os caras comentando postagem dessa meninada para ver se de alguma forma essa meninada respondia, reagia a eles para eles tentarem surfar. Cara, eu falei assim, esses caras não entenderam nada. Eram para estar se posicionando como pais para uma geração, como os caras que influenciam uma geração, ficarem na dele, que essa galera mais nova viessem até eles buscar, aprender, eles pudessem ensinar. Os caras estão tentando, de alguma forma, uma migalha dos seguidores dessa galerinha mais nova para promover eles. Então, assim, uns assuntos super banais que essas meninadinhas, 18, 20 anos, publicam, os caras, os teólogos vão lá embaixo, comentam para ver se eles têm um retweet, se tem alguma... Cara, eu falei, que geração de teóloga é essa? Cheia de letra com ausência de vida. Eu falei, cara, sabe o que dá vontade de falar pro cara? Vem distribuir marmita comigo na rua. Vamos lá ver a dor do povo, né, Ricardo? Vamos lá ver a senhorinha que... Eu estava com o Ricardo lá na fila, uma fila de dobrar o quarteirão, distribuímos 200 marmitas. Quando acabou a marmita de número 200, chega uma senhora mancando lá. A perna machucada, ela falou assim, já acabou? E pôs a mão na cabeça assim. Eu falei, cara, o que essa mulher vai comer? O que essa mulher... Eu vou falar para ela, ela falou assim, olha, já acabou, minha senhora, não tem... Eu abri minha carteira e vi o que eu tinha dentro na mão dela. Sabe, você se deparar com o evangelho da vida real do que sair dessas redes sociais, ficar vendo tweet, retweet, postagem de um, para ver se você se promove. Cara, como que eu vou ouvir um cara desse falar em nome de Deus e achar que tem alguma coisa para me alimentar? Então, nós precisamos entender, para que nós não venhamos a nos decepcionar e não venhamos a paralisar o que Deus tem nos falado, que nós... Olha, eu quero que vocês se atentem ao que eu estou falando. Existe, isso não é frase minha, do Otmani, existe uma igreja falsa em meio à igreja verdadeira. Uma vez a gente estava conversando sobre isso, o Cristiano, não vi ele aqui, o Cris lá do Petra, ele falou a mesma coisa. Do mesmo jeito que tem os 5 ministérios de Deus, tem os 5 ministérios do inferno. Tem profeta do caos, tem pastor que é pior que lobo no meio do rebanho, né? Os 5 ministérios, nós temos tudo que Deus levanta de verdade tem um paralelo falso, irmãos. Sabe o que nós precisamos? É escolher olhar para o verdadeiro, porque o falso a gente tem que começar a deixar de lado para que isso não nos incomode. Então, foi o que Deus fez para que pudesse gerar saúde em Elias. Meu filho, tem um monte de gente aí que não se dobrou, não foi só você não. Existe sempre um remanescente de Deus. A igreja está passando por esses dias sendo lapidada. Tem muita gente de Deus desconhecida da mídia que está fazendo algo poderoso. Deus vai levantar nesses dias homens escondidos, pessoas com coração genuíno. Ouçam o que eu estou te dizendo. Tirem os olhos da onde está todo mundo colocando os olhos, né? Quando Jesus nasceu, as pessoas não imaginavam que o libertador viria da onde veio, como veio. Eu falava com a Leila, eu vi aquela série The Chosen, eu estava falando com a Leila quando eu estava vendo o piloto da série, que é o Nascimento de Jesus. Eu falei para a Leila, se Jesus viesse hoje daquela mesma maneira, será que nós como igreja reconheceríamos? Às vezes eu vejo a gente como os judeus da época, se fecharam num cerco religioso e só enxergam a partir de uma mesma ótica, de uma mesma percepção. Nós escolhemos, ouçam isso, nós escolhemos dar voz e somente a algumas pessoas. Mas Deus continua falando através dos simples, através dos pequenos, através dos escondidos. Então nós precisamos definitivamente mudar a nossa movimentação. Por que nós insistimos em ver, em ouvir e nos desgastar com quem a gente sabe que está fora do desenho, que está fora da realidade dessa vida? Eu acho que a gente está entrando em dias, irmãos, que nós vamos precisar ter alguns protocolos que nunca existiram. Como o Adriano falou, o momento que nós estamos vivendo é histórico.
Nunca teve algo semelhante a isso. Assim como nunca teve uma geração tão exposta à internet como a nossa. Nós somos a primeira. Alguns ensinamentos que nós vamos ter que deixar para os nossos filhos, nossos pais não deixaram para nós. Sabe quais são eles? Algumas pessoas você tem que bloquear das redes sociais. Algumas pessoas você tem que deixar de seguir nas redes sociais para a tua saúde emocional. Quantos de vocês já seguiram pessoas que você olha a mensagem da pessoa, te faz mal, você embrulha o estômago, você fala assim, nossa, cara, como esse cara tá amargo, como essa pessoa tá azeda, como parece... Quantos aqui tem pessoas que você segue que você vê a mensagem e sente isso dentro de você? A minha pergunta é, por que você continua seguindo? Esses dias o senhor me perguntou isso, por que você continua seguindo? Se tal pessoa, se cada postagem dela te incomoda tanto, para de seguir. Isso se chama saúde emocional. A gente vai ter que saber ensinar isso aos nossos filhos espirituais. Por que nós damos voz a algumas pessoas? Porque está todo mundo seguindo. Nós não somos um rebanho. A nossa movimentação é de quem é nascido do Espírito. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. O vento nos comanda, né? Eu vi hoje o que Deus fez comigo nessa live. Eu estava preparado para falar com o Lucas Marques de Novo Pacto. Entra o Judá Bertelli me liberando palavra profética, irmão. Quando Deus quer falar, não tem como você encaixotar Deus numa caixinha. Então, nós precisamos estar muito atentos aos dias que nós estamos vivendo. São dias incríveis e de uma mudança violenta. Pedro, você queria falar alguma coisa, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos te ouvindo, Pedro. Pedro? Desistiu de falar? Não. Você queria só dar uma boa noite? Alô, oi. Oi. Pronto, eu estava apertando o microfone que estava soltando a música aqui no fone. Bom, nesses dias a gente tem refletido muito aqui em casa. Eu estou trabalhando normalmente, mas a Grace está seguindo a quarentena aqui com a criançada. E eu estava me perguntando esses dias, tentando entender como é possível eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Nós iniciamos o ano debaixo de uma palavra que seriam os 10 melhores anos da nossa vida, né? Aí na casa. E aí a gente iniciou o ano debaixo de uma turbulência absurda, precisando encontrar uma casa, escola para as crianças, trabalho, tudo de uma vez, assim, bomba estourando tudo na mesma semana. E eu acho que se fosse há um tempo atrás eu estaria desesperado, nós estaríamos desesperados com toda a situação. E tudo se ajustou de forma rápida e surpreendente. E eu e a Grace estava conversando hoje e nós temos falado sobre orar e buscar precisão para tomadas de decisões e para como também administrar o que vem à nossa mão. A gente está vivendo um período, digamos assim, de escassez, de certa forma, comparado com o que a gente já viveu em alguns momentos. Escassez no sentido de só eu estar trabalhando, só eu estar recebendo, mas a gente nunca deu tanto, a gente nunca viveu o que a gente está vivendo, de poder suprir, né, de poder doar e também receber, independente do que a gente tem, independente da situação visível, né? Então, teoricamente, tudo que a gente olha ao redor com esse olhar humano, se fosse um tempo atrás, acho que a gente estaria totalmente paralisados, né? E eu recebo essa palavra aí de que vai acontecer o contrário, mas eu entendo que o que nós estamos vivendo como família é o contrário também de tudo que a gente já viveu. A ótica mudou totalmente e as experiências têm sido muito boas, né? Eu esperava um trabalho específico, fui para um emprego que eu trabalhei há 16 anos atrás numa outra área e estou no meio de uma equipe, de um pessoal que está em total desespero e total egoísmo
as pessoas elas estão totalmente preocupadas em garantir o delas, o salário, e é um ambiente hostil. Então, a gente tem buscado como família, eu tenho buscado também como homem, como profissional, uma precisão da parte de Deus para poder, de certa forma, manifestar algo na vida das pessoas e muitas vezes sem falar qualquer coisa, né? E nessa semana eu tive uma experiência de um funcionário, um amigo lá, perguntar por que eu estava em paz. Né? Eles lá comentando, no horário de almoço nós não estamos saindo, então todo mundo senta no mesmo ambiente lá e começa aquela conversa desesperadora. Então eles perguntam, algumas pessoas tentam entender de onde vem essa paz. Né? E eu me fiz essa pergunta esses dias, né? Como pode eu estar vivendo isso? E a resposta foi: a esperança habita em você, né? Aquele que venceu todas as coisas habita em você. Então, para nós tem sido um tempo muito edificante como família, graças a Deus, né? E é isso. Obrigado aí pela participação. Eu quero remir o tempo aqui. A Cibele, eu vi que o Santo levantou a mãozinha aqui. A Cibele quer compartilhar algo, Santo? Não, sou eu mesmo, bem rapidinho. Não, eu só queria compartilhar com todos que eu venho dando uma olhada na movimentação de tudo que está acontecendo no planeta a respeito, porque tudo que está acontecendo, Deus não perdeu o controle de nada, né? Não importa se é com a igreja, se é com a economia, se é com a saúde, todas as notícias, tudo que vem, isso não quer dizer que Deus perdeu o controle de algo. E o que tem me chamado muita atenção é a purificação das coisas naturais. Então, porque a purificação das coisas espirituais a gente vai ver agora ao longo dos dias que virão pela frente. Mas você vê, por exemplo, nas praias, peixes que não apareciam em certos lugares estão aparecendo. Você vê o tal do Himalaia, que há quantos anos não se via o pico do Himalaia por causa da poluição, agora você consegue visualizá-lo. Enfim, o planeta está sendo purificado de alguma forma e o mais interessante, está sendo muito instantâneo. Nós estamos falando em 60 dias e muitas coisas naturais que não aconteciam estão acontecendo no planeta. São coisas que toda hora você vê, se você entrar no Google, você vai ver tanta coisa nos últimos 60 dias que aconteceu naturalmente no planeta que não acontecia há muitos anos. E eu tenho colocado isso também, como a gente está para startar, o recomeço e tudo mais, startando já dentro dessa perspectiva de purificação para a igreja. Ou seja, Deus não está purificando só o meio ambiente, Deus não está mudando só o natural. Tem algo para a igreja, tem uma purificação acontecendo para a igreja. Por isso que os filhos precisam estar muito atentos para que não sejam enganados por aquilo que visualmente parece estar acontecendo. É o que você acabou de falar. Muita coisa na internet é para roubar o foco, porque o que Deus está fazendo, o que eu venho assim no meu espírito é isso, uma purificação daquilo que Ele quer para a igreja, dos dias que virão. Porque é uma igreja que se fala de reino dos céus. A igreja do reino dos céus, ela está nascendo. A igreja que vai viver o reino dos céus na terra, no meu espírito, ela está nascendo. Ela vai nascer muito mais forte. E uma coisa que eu tenho falado com alguns pastores que eles encontram, eu falei, meu irmão, se prepare, porque tem muitas famílias hoje que estão descobrindo que elas não têm nada, simplesmente porque não congregam em nenhuma igreja, não vão em nenhuma igreja, não participam de nenhum culto, não têm religião nenhuma. Então, eles estão dentro de casa dizendo para si mesmos, nós precisamos buscar alguma coisa. Nós não temos nada, porque quando você tira o passeio, você tira o shopping, você tira tanta coisa no natural, o que sobra? Tem dinheiro, mas não tem para onde ir, não pode ir. Então, eles estão descobrindo que eles não têm nada, eles precisam estar buscando a Deus. Amém. Então, eu estou crendo muito nisso, que nós precisamos estar preparados como igreja para começarmos a receber estas pessoas. Porque Deus está purificando. Então, aqueles que estão deixando, como o próprio Adriano estava falando, alguns que estão deixando, meu irmão, é como poluição que está se esvaindo. É gente que não queria nada que está se esvaindo.
porque a igreja precisa ser purificada para um povo que vai chegar. Então, eu estou entendendo dessa forma também. É claro que a gente não torce para ninguém ir embora, mas também não torce para... Mas nós temos que estar prontos para essa estação que está sendo inaugurada, não só no natural, para o planeta. Os peixes estão para lugares que nunca vieram há muitos anos. Aves estão indo para lugares que elas não iam. Por quê? Porque os homens estavam lá, porque tinha gente lá, ou sei lá o que é que estava acontecendo. Só sei que eles começaram a voltar para lugares que não iam. E o povo precisa começar a vir para um lugar que nunca foram, que é a igreja. Muita gente vai buscar por nós agora, muita gente vai buscar pelo reino de Deus, muita gente vai buscar por pastores, por padres, seja por qualquer coisa. Mas nós temos que estar prontos para receber esse povo, para uma igreja que viva o reino de Deus. É uma coisa que está nascendo muito dentro do meu espírito, isso. Obrigado, Santo, por compartilhar mais uma vez. Ontem também eu estava falando com relação a isso, a igreja, ela sempre partiu de um desenho corporativo, de um desenho coletivo, e os homens que tentaram ao longo da história entrar ou fazer parte dessa realidade da igreja com uma mentalidade ou uma visão egoísta, eles foram rejeitados pelo próprio Espírito. Se você pegar no momento aonde todos depositavam os seus recursos no pés dos apóstolos, Ananias e Safira vêm com uma visão egoísta, eles são rejeitados. Simão o Mágico tentou comprar, né, a participação, o dom de Deus, ele foi rejeitado. A igreja não é um lugar para uma vida de individualismo ou visão pessoal. Eu volto a dizer, a igreja é um corpo coletivo. A igreja é a codependência que nós temos uns dos outros. Então, isso vai se tornar cada dia mais real a partir desses momentos que nós estamos vivendo. Eu acho que o Fernandão também levantou a mão. Queria falar, Fernando? Não? Não? Então tá bom. Então, fique em silêncio, Fernando, já que você não quer falar. Mais alguém, irmão? Senão eu vou estar orando aqui para a gente encerrar. Eu quero confessar e liberar essa palavra que o Judá trouxe hoje para as nossas vidas. Tem uma palavra, tem uma frase que o Judá costuma usar sempre, que ele fala assim, de nada, Adriano. Tem uma frase do Judá que ele fala assim, um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. Um encontro muda uma história e uma palavra muda um destino. O nosso encontro de hoje, eu creio, irmãos, o encontro nosso essa noite é um encontro profético. O encontro dessa noite pode mudar a realidade da tua história. E a palavra que o Senhor nos libera hoje, e essa palavra que o Senhor está nos liberando hoje, pode mudar um destino. Se você crer, se você confessar, se você caminhar sobre essa palavra pode mudar o destino. As coisas não vão acontecer conforme pareciam que iam acontecer. Deus está mudando algo a partir do dia de hoje. No meu espírito está claro. No meu espírito está claro. Deus interveio de alguma maneira para falar assim, não, o que eu quero falar hoje, meu filho, é isso. Essa entrada do Judá no meio da live. Não, olha só. Olha quantas coisas para você ver se não é Deus. Era para eu estar na live com o Lucas. Se eu tivesse com o Lucas, não tinha jeito do Judá entrar. O Lucas, por algum motivo que até agora eu não sei, ele não apareceu na live. O apóstolo Lucas Marques é super pontual, cuidadoso com os compromissos dele. Não apareceu na live. Ficou eu lá falando sozinho. De repente, cai de paraquedas do céu Judá Bertelli e começa a liberar uma palavra. Irmãos, eu só quero te falar que eu tenho convicção no meu espírito do tanto que essa palavra veio da parte de Deus. Para o dia de hoje, para as nossas vidas. Um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. O Senhor nos reuniu hoje para mudar a história de grande parte de nós que estamos aqui hoje. E essa palavra que está liberada nesse dia, ela muda o nosso destino. Amém? Eu queria te convidar agora a confessar essa palavra junto comigo. Se a confissão antecede a possessão, nós vamos confessar juntos essa palavra. Nós vamos confessar juntos essa palavra de Esther
capítulo 9. Deixa eu achar aqui. Você gosta de Esther, né? Gosto muito. Esther 9, 1. A parte B. Quando os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha, tudo aconteceu. A versão minha King James fala assim: tudo aconteceu muito diferente. Olha a versão King James o que fala, né? Naquele exato dia, repita comigo, naquele exato dia. Naquele exato dia. Naquele exato dia. Não, você não precisa falar, não precisa mutar o microfone, gente. Pelo amor de Deus, vocês gostam de falar. Deixa eu mutar o microfone de vocês aqui. Ô, Santo, tava com saudade dessas coisas suas. Você pode falar aí na sua cara. Eu só quero que vocês confessem. Eu não quero que vocês... Quem tá falando aí? Quem falou que eu já mutei? Pode falar. Roberto. Ô, Roberto. É muito profético que quando você, no começo, você for para alguém falar, eu ia falar, deixa o Santos falar. Então está sendo profético mesmo. Viu? Está sendo muito profético. Porque essa palavra de toda a confissão antecede a posição, você falou à tarde, cada um será saciado com as suas próprias palavras. Ah, falei isso mesmo. Você estava atento, hein? Amém. Então vamos lá. Vamos multar todo mundo aqui. Vocês falem aí. Eu quero que vocês confessem em espírito, sabe? Não é repetir brincando aqui, não. Vamos confessar crendo nisso. Se puder, feche os teus olhos para você ser mais espiritual, né? Ou para você não se distrair. E repita comigo, naquele exato dia. Pode repetir você aqui, você me ajuda aqui. Naquele exato dia. E eu quero te dizer que esse exato dia é hoje. Fala assim, esse exato dia para mim é hoje. Esse exato dia para mim é hoje. Os inimigos, os nossos inimigos aguardavam o momento de nos vencer. Fala isso. Os nossos inimigos aguardavam o momento de nos vencer. Entretanto, tudo aconteceu muito diferente. E foram os judeus que dominaram os que os odiavam. Tudo aconteceu muito diferente. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a vida da minha esposa. Tudo vai acontecer muito diferente. Recebe essa palavra no teu espírito. Tudo vai acontecer muito diferente. Aquilo que vinha para te dominar, Deus te dará domínio sobre essa situação. Aquilo que parecia te paralisar, é você que vai paralisar essa situação. Aquilo que vinha para te roubar, na verdade, Deus vai transformar em vitória na tua vida. Hoje é um dia de mudança em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que todo esse espírito de pressão, todo esse espírito que trouxe angústia, eu declaro que todo esse temor, que toda essa voz do inferno se cale nessa noite em nome de Jesus. Eu profetizo vida na tua casa, vida na tua família. Eu declaro que hoje é o dia de virada, o dia de mudança que o Senhor ordenou. Nesse exato dia de hoje, o Senhor muda e aquilo que nós imaginávamos de medo, de pressão, de angústia, vai acontecer completamente diferente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Agora, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vamos lá. Agora, cuidado, eu desmutei o microfone de todo mundo. Por favor, com silêncio. E o cara Ela resolveu. Meu Deus do céu. Já mutei de novo. É o seguinte. Eu gostaria de saber se por acaso tem alguém fazendo aniversário hoje ou amanhã. Tem alguém? Por acaso, é só uma pergunta. Santo? Ah, não, você levantou a mão de novo.
Tem alguém? Se alguém sabe de alguém... Ah, que coincidência, o Adriano está fazendo aniversário. É hoje ou amanhã? Amanhã. Tem mais alguém que está fazendo hoje ou amanhã? Então vamos lá. Agora eu vou soltar o microfone com o cachorro, com o papagaio, toda essa barulheira de novo, mas vocês vão cantar parabéns junto comigo, a gente vai cantar para o Adriano, amém? Nós vamos celebrar, Adriano, essa virada que Deus está produzindo. Você já imaginou? Você vai acordar amanhã, no dia do seu aniversário, com uma mudança. Deus mudou a tua história um dia antes do aniversário. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Quantos podem celebrar essa mudança que Deus está trazendo sobre as nossas vidas hoje? Irmãos, eu não posso falar isso hoje. Mas Deus me deu uma palavra hoje à tarde. Deus me deu uma palavra hoje à tarde. Sobre o tempo que nós caminhamos até aqui chorando. Sobre o tempo que nós gastamos com aconselhamento e o quantos de vocês que eu conheci e que vocês me conheceram em tempo de dor. O Senhor falou para mim assim, ó, eu acrescentei filhos na vida de vocês no tempo mais duro da vida deles e no tempo mais duro da tua vida. Mas agora chegou o tempo de vocês desfrutarem. Vai vir um tempo de gozo e de paz, irmãos. Nós vamos desfrutar dessa vida de igreja, do corpo, dessa amizade, desse amor, que é o vínculo que nos une. Vão vir dias muito especiais pela frente, né? A gente vai sorrir muito tempo, muito junto ainda. E pro parabéns para Adriano, a Bruna trouxe até a bola. Foi minha mãe? Minha mãe? A Leila? Foi. Não, por que você trouxe comigo? Não, Não, mas é que a Leila trouxe bola de bexiga aqui. Ó, vou lá. Eu tenho que desmutar e ser rápido, porque começa cachorro, latir, papagaio, gato, miar. Eu vou desmutar vocês e a gente vai cantar parabéns junto, hein? Beleza? Vocês estão prontos? No 3, hein? 1, 2, 3. Vamos lá. Parabéns muitas felicidades. Lindos, minha família linda, os amo muito. Parabéns! Bom aniversário! Nós não estamos Cyborg. Muda todo mundo! Ele vai mudar. Vamos mudar todo mundo. Eu quero dizer o seguinte. Nós não estamos celebrando só o aniversário do Adriano. Nós estamos celebrando profeticamente a mudança que o Senhor está nos trazendo. Amém? É um novo dia sobre as nossas vidas. Creiam nisso. Nós estamos hoje fazendo isso de forma profética. Celebrando um novo dia nas nossas vidas. Amo cada um de vocês. Declaro graça e favor sobre a vida de vocês. Um tempo de muita vida. E vamos nos manter em contato essa semana. À medida que Deus for falando, a gente vai compartilhando. E espero vocês aí no nosso próximo Java, nas nossas próximas lives. Amém? Deus abençoe. Tchau.